O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, Capítulo 1, dos Espíritos, 7, Progressão dos Espíritos, Parte 2. 121. Por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Não têm eles um livre-arbítrio? Deus não criou espíritos maus, criou-os simples e ignorantes, ou seja, tão aptos para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por sua vontade. 122. Como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm a consciência de si mesmos, ter a liberdade de escolher entre o bem e o mal? Há neles um princípio, uma tendência qualquer que os leve mais para um lado que para o outro? O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Não haveria liberdade se a escolha fosse provocada por uma causa estranha à vontade do espírito. A causa não está nele, mas no exterior, nas influências a que ele cede em virtude de sua espontânea vontade. Esta é a grande figura da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação e outros a resistiram. 122a. De onde vêm as influências que se exercem sobre ele? Dos espíritos imperfeitos que procuram envolvê-lo e dominá-lo, e que ficam felizes de fazê-lo sucumbir. Foi o que se quis representar na figura de Satanás. 122b. Essa influência só se exerce sobre o espírito na sua origem? Segue-o na vida do espírito, até que ele tenha de tal maneira adquirido o domínio de si mesmo, que os maus desistam de obsidiá-lo. 123. Por que Deus permitiu que os espíritos pudessem seguir o caminho do mal? Como ousais pedir a Deus conta dos seus atos? Pensais poder penetrar os seus desígnios? Entretanto, podeis dizer: a sabedoria de Deus se encontra na liberdade de escolha que concede a cada um, porque assim cada um tem o mérito de suas obras. 124. Havendo espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto e outros o do mal absoluto, haverá gradações, sem dúvida, entre esses dois extremos? Sim, por certo, e constituem a grande maioria. 125. Os espíritos que seguiram o caminho do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Sim, mas as eternidades serão mais longas para eles. Por essa expressão, as eternidades, devemos entender a ideia que os espíritos inferiores fazem da perpetuidade dos seus sofrimentos, cujo termo não lhes é dado ver. Essa ideia se renova em todas as provas nas quais sucumbem. 126. Os espíritos que chegam ao supremo grau, depois de passarem pelo mal, têm menos mérito que os outros aos olhos de Deus? Deus contempla os extraviados com o mesmo olhar e os ama a todos do mesmo modo. Eles são chamados maus porque sucumbiram. Antes, não eram mais que simples espíritos. 127. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? São criados iguais, mas não sabendo de onde vêm. É necessário que o livre-arbítrio se desenvolva. Progridem mais ou menos rapidamente, tanto em inteligência como em moralidade. Os espíritos que seguem desde o princípio o caminho do bem, nem por isso são espíritos perfeitos. Se não têm mais tendências, não estão menos obrigados a adquirir a experiência e os conhecimentos necessários à perfeição.
Podemos compará-los a crianças que, qualquer que seja a bondade dos seus instintos naturais, têm necessidade de desenvolver-se, de esclarecer-se, e não chegam sem transição da infância à maturidade. Assim como temos homens que são bons e outros que são maus, desde a infância. Há espíritos que são bons ou maus, desde o princípio, com a diferença capital de que a criança traz os seus instintos formados, enquanto o espírito, na sua formação, não possui mais maldade que bondade. Ele tem todas as tendências e toma uma direção ou outra em virtude do seu livre-arbítrio.